Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço em todos vocês. Se inscrevam no meu canal. Temos aí dezenas, centenas de pregações, estudos bíblicos. Toda vez que a gente colocar uma pregação diferente, você vai receber uma notificação. Então se inscreva no nosso canal, tá bom? Paz e luz e seja bem-vindo. Hoje resolvemos responder algumas perguntas dos nossos internautas que nos mandam via torpedo, ou via e-mail, ou via YouTube, né? Então eu não gosto de polemizar. Polêmica sempre vai ter. A Bíblia nos manda não nos metermos em questões loucas. Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, galinha, o ovo, a galinha, ovo, a galinha, galinha, o ovo. Então fica nesse lenga-lenga e nada acontecer. O que me interessa como pregador e pastor é que as vidas sejam transformadas, as pessoas sejam curadas, as solitárias encontrem um esposo, uma esposa, aquelas que não têm filho que engravidem, aquelas pessoas que vivem perdido em círculo na vida, que se achem e que se encontrem, e que todas as maldições caiam por terra e demônios também. Isso é que me interessa. Então as polêmicas sempre vão haver. Tem pessoas que gostam de polemizar a coisa, gostam de viver em polêmica, gostam de viver em movimentos radicais. É a opção delas. Mas a maioria das pessoas que vivem no radicalismo religioso são derrotadas. Pode olhar. Às vezes são infelizes no amor, às vezes tem uma esposa, mas vivem em conflito com ela, às vezes não tem, porque eles são tão radicais, mas esse radicalismo deles não adianta de nada, né? Não adianta de nada. Outros também procuram um ponto na Bíblia para se julgarem mais especiais do que outros, ou seja, agora não é Jesus, é Yoshua. Eu obedeço a Yoshua porque eu sou a revelação de Deus veio sobre mim. Então é uma maneira deles se autoafirmarem em cima de uma filosofia que eles estão seguindo. Se autoafirmarem como melhores, mais capazes, mais revelados, mais entendidos, que compreendem mais a Bíblia. Mas na verdade todos nós somos iguais, humanos. Mas alguns querem ser diferentes e melhores. Esses se iludem muito, né? E para isso procuram uma vírgula na Bíblia, um i, e começa a trabalhar em cima desse i, dessa vírgula, e todos os outros são errados e ele é certo, tal. Isso é apenas a manifestação do caráter, da personalidade radical desse grupo, dessa pessoa. Mas como nós respeitamos muito você que gosta do nosso canal, que nos deu 3 milhões de acessos no canal, ou mais, e está aumentando muito mais. Então, a gente vamos tentar responder algumas partes polêmicas, dando a nossa opinião de singelo e simples pecador, humano, ridículo e ilimitado que todos nós somos. Porque, na verdade, vemos Deus como um espelho manchado, mas um dia o veremos como Ele é. Assim a Bíblia diz. Então, daqui para lá, os dedos da mão não são iguais, né? Então daqui para lá existe um grupo que guarda mais isso, outro grupo que guarda mais aquilo, mas todos são do Senhor. Somente aqueles que são soberbos, que acham que só eles e vezes eles igual a eles, né? Então esse grupo corre um risco muito grande de perder essa paternidade do Senhor, como os fariseus perderam e ganharam do diabo, né? Ou seja, nós somos filhos de Abraão. Jesus olhou para ele e disse: vocês são filhos do diabo. Então tem que ter cuidado para não ir muito por esse lado. Perseguir os nossos, perseguir a igreja, né? Você tem que perseguir o pecado, perseguir as demais organizações e não a igreja. A igreja é santa e maravilhosa, né? Mas vou tentar responder. Começa muitas perguntas sobre esse assunto. O que o senhor acha sobre os Illuminati? Bem, eu acho que sempre houve e sempre haverá dominadores do mundo, né? Nabucodonosor, fulaninho, fulanão, cicraninho, cicranão. Os Illuminati são apenas dominadores do mundo. Dai a César o que é de César. Se eles querem dominar, que dominem. O reino de Deus não é deste mundo. E aqui para nós, eu acho que o domínio do Illuminati não é tão assim como se fala ou não. Pior se a China dominasse sobre nós, ou a Coreia, o Japão, né? Os Illuminati são judeus, né? São os judaizantes, são do judaísmo, tem pactos desde Abraão, a força deles é Abraão. Eles utilizam muito a religião de Horus,
que é o berço do judaísmo, a religião de Horus, para quem não sabe, né? A pessoa fala tanto em Horus, mas o judaísmo nasceu dentro da religião de Horus, e tem muita coisa da religião de Horus, que era a religião egípcia antiguíssima, dentro do judaísmo, né? A Arca da Aliança é uma, e muitas coisas que é manifesta no Velho Testamento, no livro da Lei, no livro no Pentateuco, são manifestações muito parecidas com a crendice do olho de Horus. Então o olho de Horus nessas coisas, meu Deus, eu vou morrer. Paganismo é paganismo, né? Agora a religião de Horus é a religião dos egípcios antigos, que acreditavam no dilúvio, os judeus acreditavam no dilúvio. Tinha tanta coisa que os judeus têm, dá até uma impressão que os judeus tiraram muita coisa do olho de Horus. E é possível sim que Moisés foi instruído em toda a instrução do Antigo Egito. E o olho de Horus era uma das religiões fortíssimas do Antigo Egito. Então, eu acho o seguinte, que eles são Illuminatis, deixa a vida deles para lá. Ah, porque eles querem botar a marca tal, não colocando na minha mão nem na minha testa, né? Eu não vejo essa agonia toda. Os Illuminatis estão dominando o mundo. Grande novidade, sempre dominaram, né? Eles fazem parte daquela aliança do Velho Testamento de Abraão, e eles vão dominar mesmo, viu? Os judeus já dominam o mundo já, pode ter certeza. O maior lobby de deputados americanos são os judeus, senadores, tudo. Então eles queiram ou não dominam o mundo. Não é à toa que ninguém mexe em Israel, que é um país menor que a Paraíba e a metade é deserto. Quem é que vai mexer? Ali é uma bomba, né? Então os Illuminatis, para mim, são grupos secretos como os maçons, né? E para mim não representa nenhum perigo, nenhum risco a minha fé, não. E eu não tenho lutado contra eles. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Se eles querem dominar, dominem, meu filho. Pode dominar, fica à vontade. O mundo, né? O mundo está aí para ser dominado mesmo. Então, os Illuminatis, para mim, são uma organização que nasceu há muito tempo atrás. Inclusive, vou lançar aqui. Você acha que Salomão teve 1000 mulheres porque era um garanhão? Salomão queria dominar o mundo, né? Salomão queria dominar o mundo e ele arrumou mulheres boas de se reproduzir. Inclusive, a rainha da Inglaterra é tataraneta de Salomão. Então houve um plano para dominar o mundo. A rainha de Sabá, parente da rainha da Inglaterra, ofereceu 666 quilos de ouro para Salomão. Salomão engravidou ela e engravidou um bocado de mulheres. Isso aí fazia parte de um plano de domínio. Bem, Salomão era um homem muito sábio. Talvez a gente não chegue a compreender o que na verdade ele queria fazer com isso. Mas não era só transar não, viu? Porque não tinha condição não. Mas era reproduzir e criar uma raça dominante da Terra. E isso eu acredito que ele conseguiu. Porque na minha opinião, a maioria dos dominadores da Terra são de origem de Salomão. Né? Essas 1000 mulheres que ele teve foi justamente para dominar, né? Tem aí livros judaicos que ensinam a dominar o mundo, tal, que Hitler usou. Isso são coisas que não convém a nós. Convém assim sabermos, mas não para que se assustar. Oh meu Deus, a Coca-Cola tal, isso para mim, olha, todo mundo sabe que a Helmas, tal, Helmas isso, Helmas aquilo. Os crentes falam muito da Helmas, mas todo mundo come Helmas. Né? A Coca-Cola tem não sei o que lá e todo mundo toma Coca-Cola. Então isso não afeta nem eles. Agora é bom para a gente saber, né? É bom a gente ter uma instrução para saber, não precisa essa agonia toda não. Os Illuminatis, eles sempre existiram e sempre vai existir. O mundo sempre foi dominado por um grupo ou por outro. Com a China foi dominada por Gengis Khan. Depois veio Qin, e Qin dominou, derrubou a turma de Gengis Khan e fundou a China. Então são domínios, né? Tanto um como o outro foram cruéis. Os Estados Unidos foram cruéis também. Hitler foi cruel, foi muito cruel, mas os Estados Unidos foi mais cruel ainda, com aquelas 2 bombinhas atômicas que até hoje o povo bate palma, valeu, Estados Unidos é demais, porque não foi na cabeça dele nem do parente dele, mas destruir 2 cidades cheias de criança, mulher, menino, para vencer uma guerra. Por que não destruiu os militares, né?
destruiu os navios, foi jogar uma bomba atômica em cima de uma cidade que não tinha nada a ver com as histórias, as criancinhas que estavam ali, mulher grávida, não tinha nada a ver. Será que isso não é cruel também, não? Ah, porque morreu tantos milhões de judeus, meu Deus. Talvez, olha, isso é propaganda de quem vence, né? Morreu, mas morreu gente também, morreu ucranianos, né? Que antes de Hitler, os judeus já atacavam os ucranianos, junto com outras organizações geopolíticas da época. E a gente tem que ver a história baseado não naquilo que o cara que está contando quer que você veja. Morreu tantos milhões de judeus e tal, morreu. E eles continuam, acho que daqui a 200, 300 anos eles continuam falando e continuam, porque foram os pais dele, as mães, né? Foram os parentes dele, e quem sofre a dor, né? Tem que gemer. Mas, do outro lado, nós encontramos os Estados Unidos extremamente carniceiro, aonde ele jogou 2 bombinhas, né? Little Boy, né? E a outra Fat Man, jogaram em cima de 2 cidades que não tinham nada a ver com a história. Meu Deus do céu, quantas pessoas não morreram naquela cidade? Bem, se foi para parar a guerra, se não foi, aí é polêmico. Mas eu acho assim, o mundo sempre foi dominado e sempre vai dominar. Eu também acho que o domínio americano é um domínio bom, que pelo menos nos dá a liberdade de culto e religião, né? E tomara que eles continuem deixando a gente ter liberdade. Então tudo tem que ser baseado e ponderado. A gente não pode gerar um radicalismo mental. Ah, meu Deus, eu odeio os Estados Unidos, eu odeio fulano, eu odeio ciclano. Não, você vai odiar todo mundo, porque todo mundo já fez erro na vida. Os próprios judeus também erraram, né? Houve muita morte etnológica provocada pelos judeus. Ah, não, anti-judaísmo. Não, eu sou descendente de judeus, sim. Minha bisavó, Inácia Lucinda de Oliveira, era judia. E eu admiro muito os judeus. E meu sonho é ir para Israel, né? Ir para Israel. Pessoalmente, eu não fui ainda, mas eu vou, se Deus quiser, junto com a pastora Jane. Amo muito essa pastora. Mas você tem que ter uma dosagem. Ninguém vai odiar ninguém, ficar com medo. Não, você fica uma pessoa assustada. Tô com medo, eu não vou beber esse refrigerante porque é do Illuminati. Aquela coisa do Illuminati, aquilo ali é do Illuminati. Illuminati tenta mandar, mas não manda não. Quem manda no mundo é Deus, né? Então vamos lá, divórcio. Eu sou contra o divórcio, mas a Bíblia é contra. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas a gente tem que ver também alguns casos, né, que houve já o divórcio e a pessoa não vai ficar chupando o dedo a vida toda, porque a fila anda, o tempo passa. Houve o divórcio, o outro já está casado, já está com mulher, já está com filho, e a mulher ainda continua esperando, e o pastor: não, espere, irmã, porque se você se casar de novo, você está em pecado, aí fica lá a mulher: ah, meu Deus, às vezes fica até se prostituindo. Não se casa, como o pastor falou, mas fica se prostituindo, não é pior? Senão não pode se prostituir, nem pode isso, isso olha, tem que ter cuidado, tanto para mandar separar, como para mandar não separar. Trabalha com gente há 25 anos. Eu já vi casos de pastor que diz para a irmã não separar. Não separe, irmão, e o cara batendo nela: não separe, irmão, até que o cara matou ela. E aí? Não era melhor ter separado, né? A natureza estava se chocando, os filhos ficaram tudo com raiva do pai, ficaram sem mãe. Era melhor ter separado, era ou não era? Em outro caso, o pastor aconselhou a mulher a separar e o marido foi lá e matou o pastor. Também foi. Então ninguém aconselha ninguém a separar, cada um que se decida. Mas como pastor, quando nos procurarem, eu acho que a gente deve orar para Deus mandar um esposo. Irmã, separou? Separou. Ah, tá bom, não quer voltar mais não? Não tem chance não, não dá, não tem jeito nenhum. Que pode, às vezes tem jeito sim. Não, então vamos orar e seja feliz. Amém? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Mas minha opinião é essa. É que eu conheço pastores que foram a vida toda contra o divórcio. Divórcio é do Satanás, é do diabo, é do cão, é do sábio, é do cão, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. Aí o filho dele cresceu, casou e teve problemas. Então separou pro casamento. E aí Deus mandou uma esposa nova para o filho dele.
encontrei várias vezes esse homem no centro. Ah, Deus é maravilhoso, Deus mandou uma esposa dar pro meu filho. E eu olhei e me lembrei, eu disse, mas ele não é contra o divórcio? Mas quando é o filho dele, entendeu? Então, cada um sabe onde o sapato aperta. Tem pastores bem casados, com sua mulher, tudo direitinho, filhos. Aí ficam dando conselhos doidos, né? Fica aí, mano, Deus não quer que você case não, e ele casado. Deus não quer que você tenha filho não, e ele com filho. No final ficam tudo frustrados, com raiva do pastor, com razão até. Então, isso é uma decisão muito pessoal sua. Mas, na minha opinião, já que perguntaram aqui, eu acho que todo mundo merece ter uma segunda chance, ou terceira. Todo mundo merece ter uma chance. Não precisa viver em prostituição não, é casar mesmo, né? E eu oro a Deus para muita gente encontrar seu amor na vida e ser muito feliz. Divórcio, né? Fim dos tempos, eu acho que o fim dos tempos está próximo, né? Mas a vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Quando o cara morre, já é a vinda de Jesus. Morreu, como diz aquela, morreu, acabou-se. É a vinda de Jesus para aquele cara. Fulano morreu, então a vinda de Jesus veio para aquele cara. Pronto, agora ele vai ter com Deus. É a vinda de Jesus para ele, né? O nome de Jesus é Yoshua Jesus. O nome de Jesus é Jesus mesmo. O que acontece é uma interpretação errônea de grupos radicais que querem ser mais especiais do que outros. Olha para a vida desses caras. São radicais e na maioria deles são infelizes, cheios de problemas. Eles agora inventaram esse Yoshua, que sempre houve, e começaram a querer que a gente fale hebreu, judaico, que a gente fale... Nós não somos da religião judaica. A religião judaica é muito bonita, eu gosto muito, mas nós não somos judeus, né? Apesar de ser descendente de judeu, eu não sou judeu, sou gentil. E a religião, a nossa fé, é isso aqui. Não adianta tentar criar, foi um plano do Papa, não sei o que lá. Isso pra mim é coisa besta, de gente que quer ser mais especiais do que outros. Jesus salvou, libertou, tirou do vício, tirou muita gente da sarjeta, da prostituição, lá de baixo mesmo, do fundo do poço. O nome Jesus é Jesus mesmo. O que há aqui é uma interpretação errada. O nome de Jesus não é substantivo, ele é um adjetivo, é uma qualidade. Então Salvador, Jesus, Salvador, né? Não é cavalo como eles estão dizendo. Aí acrescenta assim uma letra para virar cavalo. Então eles querem ser sabidos. Tem gente que não sabe nem falar de português direito e fica lá, aí acha que aquilo é sabido. O brasileiro às vezes é burro nesse ponto aí, porque às vezes o cara não sabe nem falar português, aprende 2 ou 3 palavras em hebraico, se acha o tampa. Eu sou o tampa dos céus, eu sou o cara. Na verdade, não passa de um radical. Agora, eu respeito, apesar de eles não respeitarem o nome de Jesus, que é tão fino para nós. Eles são tão bravos, tão fortes. Por que eles não vão atacar o Islã? Ataca nada, porque eles sabem. A formiga sabe a roça que corta. Tem pastores que são muito bravos, tal. Eu desafio eles a atacar o Islã. Ataca, bichinho, pra você ver? Ataca não, porque eles sabem que o Islã vem e mata ele. Então eles só costumam atacar a gente mesmo, o da casa. Ataca a igreja, ataca pastores, ataca... Não tem nada a ver se os adventistas querem guardar o sábado. Guarde, meus irmãos, são irmãos da gente. Mas os adventistas, pastor, não gostam dos pastores da igreja batista. O que aqui tem? Mas eles são de Deus. Às vezes um vizinho não gosta do outro e os dois é de Deus. Então a gente tem que saber que os dedos da mão não é igual. Se eles querem falar de Yoshua, falem. Agora que respeite o nome de Jesus, porque é esse nome que nós invocamos. Ah não, porque não vai ser sábado. Esses caras não sabem nem onde está o nariz. Aprenderam 3 ou 4 palavras em hebraico. Muitos deles são sustentados por grupos judaizantes americanos e estão atrás disso, de dinheiro. E ficam, Yoshua, Jishaba, Xuxaxá, Xixu, Xaxá. Grande coisa, não inventaram nada, apenas estão trazendo o fermento dos antigos fariseus que atacavam Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, porque Paulo nunca viu Jesus. Tinha lógica, não tinha?
Mas Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, segundo o chamado de Deus. Mas eles atacaram e destruíram 2 ou foi 3 igrejas de Paulo. Dessa mesma forma são eles hoje. Vão para a televisão e são os crentes, são doutores, alguns deles, né? Outros não, outros coitados, são muito abestalhados. Não sabem nem escrever, não tem nem o primeiro grau completo. Fica já acha que é o máximo. Jesus é o nome da nossa salvação. As heresias, bem, as heresias são heresias, né? Todo mundo sabe que uma heresia é uma heresia. Mas a gente não pode ficar atacando os cristãos. Eu não posso atacar a igreja cristã do Brasil, não posso atacar a igreja adventista universal, mundial. Cada um tem a sua estrutura. Não, meu irmão, mas eles estão errados nisso. Quem disse que está errado? Um cara chegou para mim e disse: olha, eu como teólogo, eu não aceito que o cara ore pelo manto, pela toalhinha, tal. Aí eu disse: eu como teólogo, eu mostro para você aqui que Jesus orou por terra, os lenços de Pedro e Paulo curavam as pessoas, a vara de Moisés tinha aquele poder, né? A serpente de bronze também tinha. Então tinha todo um simbolismo. Aí ele ficou: tá vendo? Então é olharmos com olhos de passividade. A gente não está aqui para mostrar que é melhor que ninguém. Nós somos de Deus. O que tem que acontecer é mudança de vida. É o cara estar lascado e se levantar. É o cara estar sendo oprimido pelos espíritos e se levantar. Isso sim para mim é poder de Deus. Mas não ficar essa vírgula, esse T, esse I. Não existe José e José. Não existe tal grande coisa. Deus descobriu a roda. Descobriu a coisa. Não é José, é José. Não é Maria, é Miriam. Grande coisa de linguística que às vezes nem eles mesmo compreendem. Mas eu amo eles e que eles sejam felizes do jeito que eles querem. Mas saber que muitos querem ser superior aos outros. E às vezes não é. É um lascado, complicado, cheio de problema. Derrotado. Porque eu sou seguidor de Joshua. Siga. Você não é livre? Não é? Siga. Só nós que somos salvos. Pois tá bom, fique pensando do jeito que você pensar. Eu fico com a Bíblia e fico com a minha fé, né? Então, por isso que não entro nessas questões de dúvida, né? Crente pode ter maldição? Sim, pode. Pode sim. Jabez era um israelita e tinha uma maldição dada pela mãe. E ele se sentia de uma tenda fechada. E Jabez pediu a Deus que alargasse as suas tendas, porque ele já não aguentava mais. Dessa mesma forma, é muita gente que não consegue, se sentem presos, né? Estão presos, se sentem numa tenda estreita e apertada. Mas em nome de Jesus vão ser libertos, como Jabez foi liberto, e você também será liberto. E eu acredito sim que muito crente tem maldição de pai e de mãe, maldição hereditária. Mas pastor, nenhuma maldição lá sobre aqueles tal que crucificaram a carne e tal. Mas existe sim, pode ter certeza. Jacó também era da congregação israelita. Jacó era amaldiçoado pelo pai e ele teve que lutar com o anjo, teve que mudar o nome. Jacó foi um grande lutador. Jacó foi o maior homem, o maior judeu, né, que houve até agora em termos políticos, que o maior mesmo foi João Batista, que Jesus falou, na parte religiosa, mas eu creio que na parte política Jacó superou todos, devido à luta que ele teve com os anjos, a luta que ele teve para conseguir a bênção, a luta que ele teve para se libertar das maldições. E hoje muita gente vai para a igreja, fica ali sentado e sai e está carregando uma maldição de pai e de mãe, mas a igreja não ora porque não acredita nisso. Nós somos salvos, somos salvos, e o diabo tome. Fica dizendo, é prova de Deus, Deus está provando a minha fé. E não é prova de Deus, é opressão do inimigo mesmo. Um crente pode ser oprimido, sim. O diabo, ele pode atacar os crentes. E principalmente aqueles que só vão para a igreja, se sentam, lê a Bíblia e vai embora, que não é praticante, não é aquela pessoa que ora. Então deve haver libertação sim. Todos nós precisamos de libertação. Eu acredito sim que crente pode ter maldições na sua vida, e muito tem, viu? Eu conheço muitos
Muitos que têm maldição na vida, outros quebraram totalmente, outros não quebraram. São legalizações do mundo espiritual. Então, são vários tipos. Veja aí, tipos de maldições. Tem maldições ideológicas, maldições comportamentais, vários tipos de maldições. Dízimos e oferta, o que é que o senhor acha? Igreja. Eu acho que o dízimo faz parte de um voto maior, que os judeus não nos revelaram, mas começou em Jacó, né? E essa polêmica toda contra dízimo, eu acredito que isso é uma tolice de alguns que querem se levantar contra a igreja. Tem muita gente frustrada com a igreja, porque a igreja também é falha, é humana, tem defeitos, e muitos defeitos. Mas nem por isso a gente tem que tirar. A Bíblia diz que uns pregam por amor, outros por dinheiro. Tem gente que prega mesmo por dinheiro. Mas você é capaz de saber disso aí e não é juiz. Quem é juiz é Deus. Então o dízimo, ele sustenta a igreja, a organização da igreja. E o que tem se o pastor andar de carro e o pastor tiver um salário? Deixa de besteira que os bruxos têm, que muitas religiões têm, e ninguém fala. Ninguém fala nada. O pastor, ele tem que ter tempo para orar pelas pessoas. Ele tem que ter tempo para ler a Bíblia. Ele é um líder, ele precisa de uma manutenção. E o dízimo mantém a igreja. O dízimo não era dado somente em alimentos, como alguns estão querendo dizer. O dízimo era dado em ouro, em tesouro. A religião judaica era uma das religiões mais ricas que existia. Porque além de você dar dízimo, dar ouro, dar prata, você ainda comprava o boi, e o boi era caríssimo, ninguém podia trazer de casa não, tinha que comprar o boi, e não aceitava moeda estrangeira, tem que fazer o câmbio. Nesse câmbio o judeu já ganhava dinheiro, porque trocava 3 por 2, ainda vendia o boi dando na goela do estrangeiro, e isso Caifás e os demais sacerdotes eram podres de rico, tinha até exércitos pessoais. Bem, se alguém está errando ou não está, não convém a mim julgar, mas é você que está aí do outro lado, né? Convém sim. Então o dízimo é a sua participação, e a oferta também, a sua participação física no mundo da igreja. Se a igreja abençoa fisicamente a pessoa, não vai custar para nós abençoarmos a igreja fisicamente também. Ou seja, está aqui para ela pagar o zelador, está aqui para ela pagar a luz, pagar a água, né? Sobre os demais exageros, são exageros. E em todos os tempos, em todos os lugares há. Mas o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica e faz parte de voto, onde você quebra as maldições. A pessoa quer quebrar uma maldição financeira, quer enricar, quer ter dinheiro, mas não quer ajudar a igreja. Será certo isso aí? Não. Temos que participar, não somente. Quando a gente torce por um time, o ingresso é R$1.000, R$800, a gente paga o ingresso porque a gente quer ver o nosso time jogar. Custa a gente fazer isso com a igreja? Porque nesse mundo nada é de graça, tudo tem seu preço, né? A matéria exige a questão monetária. Então isso é uma coisa que os caras gostam de polemizar, dar uma de gostosão dos céus. Mas eu acho que a igreja é benéfica. Tem gente que é contra a igreja, crente contra a igreja. Nós crescemos dentro de uma igreja. Eu cresci dentro da igreja católica, depois fui para a igreja evangélica. A igreja católica me abençoou sim. Não vai começar a onda, a igreja católica é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. Parece uma cantiga, né? É do diabo, é do cão, do diabo, do cão, do diabo, do cão. Não. A questão da igreja católica é uma questão pessoal. Ela é uma igreja, eu fui beneficiado, mas eu fui para a igreja evangélica que eu achei melhor, mais certa, mais correta, né? Mas nem por isso a gente deve criticar quem quer que seja. Então a igreja é muito importante. A igreja que ensina o marido a ser fiel à mulher, a mulher a ser fiel ao marido, os filhos obedecerem aos pais. A igreja, uma instituição, a escola dominical, ela influi muito no comportamento humano. Se nós destruirmos a igreja, o mundo ele vai apodrecer. Que o sal da terra é a igreja. A igreja é institucional. A pastor, tem muita heresia dentro da igreja, mas em todo canto tem heresia, até dentro da família. E a gente vai destruir a família? Não. Ah, pastor, a igreja tem muito erro. Tem, até dentro da família tem erro. E a gente vai destruir a família? Não. Então a igreja é importantíssima para a formação de uma sociedade sadia. Porque a igreja é quem orienta os seus fiéis para obedecerem à graça divina e aos seus pais, aos seus líderes, né? O que o senhor acha sobre o Papa? O Papa é um líder,
eu respeito muito o Papa, como nós devemos respeitar todos os líderes, né? Pastores, eu acredito que os pastores são bênçãos, eu sou um, né? Eu sou um, então eu não posso negar o que sou. Pastor é bênção, porque essa raiva tão grande contra pastores e contra a igreja, isso não vem de Deus, isso é do próprio diabo. A igreja precisa de sacerdote, sempre teve, e também tem muita gente mesquinha que não tem coragem de dar nenhum real para a igreja, e se der fica falando, né? Mas aí a igreja vai, conserta a vida de uma pessoa, conserta a vida de um marginal, né? De um viciado, e ninguém fala nada. Tem que ter a organização, sim. Defeito e problema sempre tem, e sempre haverá defeitos e problemas. Por quê? Porque a gente somos cheios de defeitos e cheios de problema. Ser humano, né? E as demais coisas fica a mensagem central da minha vida, do meu ministério. É transformação de vida. O primeiro milagre de Jesus foi transformar vidas. E esse milagre Jesus quer fazer na sua vida. Eu conheço pessoas que foram abençoadas, foram desbloqueadas, prosperaram, e essas pessoas ajudam a igreja com toda a força. Se ela puder tirar as calças, ela tira e dá, porque ela estava presa, estava lascada, o demônio estava oprimido. Já outras são abençoadas e ficam criticando a igreja. Isso é do ser humano mesmo. O ser humano é muito complicado. Você tem que ter cuidado para não ser vítima de oratória. Chega um cara, porque não sei o que lá. Tem gente que só faz criticar. Meu Deus do céu. Ele acha que sabedoria é ele saber mais do que os outros. Meu pai. A nossa função aqui é salvar as pessoas, tirar a pessoa do mundo, curar as pessoas, tirar as maldições. Não é ficar discutindo doutrina nem nada não. Temos a nossa opinião? Temos, está aqui, a minha opinião está aqui. Já lhe disse a minha opinião. Mas para que ficar blá, 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 blá? Já me convidaram para vários debates. Não fui a nenhum, não quero debater. Agora quero orar. Me convido para dar uma palestra sobre sonhos, que eu vou dar. Me convido para a gente fazer um culto, uma pregação, a gente prega. Mas para que ficar debatendo? Acaba se afetando um ao outro. Você quer ser adventista? Seja. Você quer ser do Cristiano Brasil? Seja. Quer ser presbiteriano? Seja. Quer ser batista? Seja. Porque ninguém é perfeito. Se você for olhar, todo mundo tem diferenças. Já fizeram aqui na minha cidade uma organização entre a Igreja Batista, Presbiteriana e Assembleia de Deus contra a Igreja Adventista. E o cara lá veio de São Paulo, que pra mim, tanto faz o local, tudo é ser humano. Tem cara de São Paulo que sabe menos do que um cara do Nordeste. Não é porque eu moro em São Paulo que eu sei mais do que os outros. E ele veio meter o cacete dos adventistas, os adventistas processaram ele. Eu fiquei olhando, meu Deus. Quem? Igreja presbiteriana que não aceita o batismo por imersão, é aspersão e batiza até criança. A Igreja Assembleia de Deus não aceita o batismo da presbiteriana, a Batista não aceita. Então os divididos criticando aquele que não se une com eles. Os divididos criticando aqueles que não se unem com eles. Quando o nosso evangelho for só criticar, que muito fala, nada faz, acabou-se. Qual é a nossa função aqui na terra? Né? A nossa função aqui na terra é dar frutos. E crítica e apontar e falar mal não é frutos. Se você encontrar um crente falando mal, só falar mal da igreja, falar mal, é porque o mal está dentro do coração dele. Eu conheço pastores que viviam criticando outros pastores. Fulano caiu, cicrano era fraco, cicrano não é crente, é carnal tal. Aí de repente ela arrumou uma mulherzinha mais novinha, tá aí, deixou até a família, né? E casou-se com essa mulher. Mas se você for falar com ele, ele é o cara mais correto do mundo. Pra mim é um hipócrita. Pra que criticar? Aquele que estiver em pé, cuide que não cai. Você pode ter sua opinião, rapaz, eu não concordo com isso não. Tá, mas pra que investir contra? Você tem que investir contra as religiões pagãs e não contra o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. A Bíblia fala, é poder de Deus. No momento que você pregar e as vidas não se transformarem, nada acontecer, então deixe de pregar e vá viver sua vida.
Porque tem que acontecer algo diferente. Tem que mudar a mente, o coração e o físico, o corpo. Ah, porque eu não prego o evangelho da prosperidade. Aí uma das pessoas se enganam novamente. As igrejas neopentecostais, como Mundial, Universal, da Graça, pregam a prosperidade? Sim, pregam. Mas quem primeiro pregou a prosperidade foi Calvino. Calvino, inclusive, dizia que a pobreza era o sinal de rejeição de Deus. Está nos escritos dele. E que a riqueza era sinal da aceitação de Deus. Ele dizia isso. Ele foi o primeiro a pregar a prosperidade, e uma prosperidade errada, né? Então tem que prosperar, meu irmão. O cara é pipoqueiro, no mínimo tem que fazer uma loja de pipoca. Não, meu irmão, fica aí como pipoqueiro. Mas na hora de pedir o dízimo, pede, né? Cresça, meu irmão. Estude nas horas vagas. Ah, eu sou vigilante há 32 anos, pastor. Há 32 anos eu sento naquela cadeira e fico olhando e dormindo a noite todinha. Aí, então você não evoluiu em nada. Você podia ter feito um curso pelo Instituto Universal Brasileiro. Você podia ter feito um curso por correspondência, pelo YouTube, se levantado, feito alguma coisa, aprendido mesmo um idioma. Mas o cara fica... Não, eu tentei tanto, pastor, tentou nada. Tem que mudar, a sua vida tem que mudar, e vai mudar em nome de Jesus, com a força de Deus. Sobre essas questões de ficar brigando, um falando mal do outro, sempre vai haver, né? Mas não entre nessa onda não. Você tem que navegar no oceano de Deus. Você sabe que existe Deus? Sabe ou não sabe? Acredita em Deus. Acredita em Jesus. Acredita no poder dele. Apoia